Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de capacitação de professores em robótica educacional. Bem, se vocês já chegaram até aqui, é porque vocês já conhecem algumas das ferramentas que nós podemos utilizar para aprender e para ensinar robótica, como o Tinkercad, por exemplo, que nós vimos na última aula, criamos aí o seu perfil de professor e também o seu perfil de aluno. Na aula de hoje, nós vamos compreender um pouco sobre circuitos elétricos e vamos conhecer mais uma ferramenta para aprendizagem e ensino utilizando a robótica. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender por que nós estamos estudando circuitos elétricos. Existem diferentes maneiras de ensinar robótica educacional. Uma das maneiras que é muito popular é utilizando os kits pré-moldados de robótica. Nesses kits, em geral, já vêm algumas peças prontas que juntas formam um mecanismo, certo? E vem ali um cérebro, uma caixa preta, em que o aluno apenas conecta os cabos dos sensores, motores, atuadores e faz uma programação em código e o robô vai funcionar ali de acordo com a programação do aluno. Nós, em nosso curso, focamos em um outro perfil do ensino de robótica educacional, que é o perfil de baixo custo. Na robótica de baixo custo, nós temos uma liberdade maior para fazer criações, utilizando diferentes tipos de materiais, tanto materiais de sucata eletrônica, como outros tipos de materiais como papelão, MDF, enfim, outros materiais. O que também desperta muito mais a realidade do aluno para aqueles materiais que ele pode ter em casa. A grande diferença é que na robótica livre, na robótica com sucata, na robótica de baixo custo, nós temos as coisas menos prontas do que no kit de robótica educacional pré-moldado, por exemplo. As peças nós temos que fabricar de qualquer material, certo? Plástico, papelão, etc. E parafusos nós temos que conseguir ali de um material ou outro, podemos usar o lixo eletrônico e podemos usar o material com um custo mais acessível, como é o material do nosso curso, o Arduino e alguns componentes eletrônicos. Por conta disso, por conta das coisas menos fáceis e menos prontas para nós precisamos aprender mais detalhes da sua criação. Então, nós podemos dividir a robótica em algumas partes. Existe o mecanismo, os mecanismos que podem funcionar mesmo sem um cérebro, mesmo sem um circuito eletrônico, como por exemplo, eu posso criar uma catapulta e ali naquele mecanismo ter elementos da robótica educacional, proporcionar ao aluno uma aprendizagem matemática, uma aprendizagem de física, utilizando apenas elementos da física, lançamento de objetos, engrenagens, enfim. Segundo elemento que nós podemos unir ao mecanismo são os motores, sensores, que são os componentes eletrônicos. Esses componentes eletrônicos, para funcionar com a robótica de baixo custo, precisa-se da elaboração de um circuito elétrico, já que não vem para a gente uma caixa preta pronta só para conectar o cabinho, assim como nos kits de robótica pré-moldados, certo? Então, é um dos nossos focos aqui com a robótica educacional compreender o funcionamento dos circuitos elétricos. O terceiro ponto sobre a robótica educacional é a programação, tá? Em geral, a robótica educacional, nós trabalhamos com programação visual. Nós vamos ter uma aula sobre isso, vocês vão entender melhor. Mas programação em blocos para facilitar a aprendizagem do aluno e em seguida partir para a programação em linhas de código, escrita mesmo. Então nós começamos com programação em blocos, tá? Assim como nos kits de robótica pré-moldado. Nós temos uma grande vantagem em utilizar o Arduino, primeiro que é a grande quantidade de material disponível na internet, a grande quantidade de estudos e de softwares desenvolvidos ali com programação em blocos para nos ajudar, tá? Com o Arduino no ambiente escolar. Então isso facilita muito a nossa vida. E além do que, nós podemos usar tudo com um precinho pequeno. Nessa aula de hoje nós vamos focar no segundo ponto que eu falei para vocês, que são os circuitos elétricos e que a gente vai frisar mais aqui em nosso curso. Nós vamos entender agora
como que é um circuito elétrico, como é que um circuito elétrico básico funciona, né? Em que a gente pode simular um circuito elétrico? Existe ferramenta para isso? Eu posso ter um circuito elétrico sem precisar programá-lo? Obviamente que sim. Então, nós vamos ver isso agora. Vamos lá, vamos entender então, primeiro, né, o que é um circuito elétrico. Para entender o que é um circuito elétrico, nós precisamos pensar primeiro em eletricidade. Vem comigo. Antes de nós falarmos sobre eletricidade, nós vamos relembrar do que nós vimos lá na escola e que nós vamos falar para os nossos alunos, que tudo é feito de matéria. E toda matéria é feita de átomos. E esses átomos, que eu vou desenhar aqui para vocês agora, esse aqui é o modelo que a gente conhece, né? Lá da escola, um dos modelos. Esses átomos, eles são divididos em 3 partes. No centro, nós temos partículas neutras e partículas positivas, ok? E ao redor desse centro, ao redor desse núcleo, nós temos partículas negativas. Essas partículas negativas, aqui pra gente na eletricidade, é o que importa, porque nós vamos chamar elas aqui de elétrons. Esses elétrons, eles podem estar livres, vagando por aí em algum material, e por eles estarem livres, eles podem migrar de um lugar para o outro. Vocês também já devem ter ouvido aquela história de que os opostos se atraem, de que o positivo vai atrair o negativo e aquele elétron vai se movimentar. É justamente esse movimento de elétrons que importa aqui pra gente no contexto da eletricidade. O movimento ordenado de elétrons vai formar aí um fluxo de elétrons em algum material. E esse fluxo vai gerar eletricidade pra gente. Entendendo melhor como isso funciona, quando a gente tem alguns tipos de materiais, por exemplo, a pilha, tá? Que é formada ali por uma reação química que acontece, alguns elétrons ficam livres e ficam buscando o seu equilíbrio, tá? Então, quando nós utilizamos a eletricidade, nada mais é do que o movimento de elétrons. O movimento de elétrons ordenados forma um fluxo de elétrons que nós chamamos de corrente elétrica. Então, nós vamos dizer aqui que o fluxo de elétrons, vou chamar de elétron esse Ezinho aqui, tá? Vai formar para a gente uma corrente de elétrons, certo? Essa corrente de elétrons tende a ser conduzida por alguns tipos de materiais que são bons condutores e que nós usamos de um modo geral na eletricidade, nos circuitos elétricos. Esses materiais podem ser os fios condutores. Então, esses elétrons eles são conduzidos pelos fios condutores, procurando ali um equilíbrio em algum sistema, sempre saindo de um lugar onde tem mais elétrons para um lugar onde tem menos elétrons. E eu vou começar a desenhar aqui o nosso primeiro circuito. Vou considerar que eu tenho aqui uma pilha, tá? Uma pilha, nós sabemos que um lado é positivo e o outro lado é negativo. Nessa pilha, quando nós conectamos algum fio condutor, esses elétrons eles tendem a passar por esse fio condutor buscando o lado positivo da pilha, ou seja, buscando o lado que possui menos elétrons, para tentar encontrar o equilíbrio. Quando nós buscamos esse equilíbrio, sabemos que um lado ele tem mais elétrons e que o outro lado ele tem menos elétrons. O que acontece é que nós criamos aqui o que nós chamamos de diferença de potencial, DDP, também conhecida como tensão. A tensão é o que nós conhecemos como 220 volts, 110 volts, 9 volts em uma bateria, 1,5 volt. Isso aí é a tensão.
A tensão é justamente essa diferença que existe de um lado para o outro no circuito. É a diferença que existe entre o positivo e o negativo da tomada. Então, os elétrons eles começam a se movimentar apenas quando esse circuito ele é fechado. E o que significa um circuito fechado? Significa que ele tem aí um ciclo, tá? Então, eu coloquei um terceiro ponto aqui pra gente. A representação aqui de uma lâmpada, por exemplo. Quando nós encaixamos uma lâmpada, um LED em nosso circuito, nós temos a carga elétrica fluindo por aquele circuito e gerando uma outra forma de energia. Nos motores, ele gera energia mecânica, por exemplo. Nos LEDs, nas lâmpadas, gera a energia que produz luz. Isso tudo são os movimentos dos elétrons pelo meu circuito. Então, nós temos aqui a tensão, que é a diferença de um lado para o outro do circuito. Um lado tem mais, o outro tem menos. Aquilo sai do lado mais negativo, ou seja, do lado que possui mais elétrons. Gira pelo meu circuito. Gera um tipo de energia que eu quero gerar de acordo com o meu circuito. E volta para o lado que tem menos. A mesma coisa acontece nas tomadas. Por que as tomadas têm 2 furos e não um só? Porque a energia ela flui de um lado e vai para um outro lado em busca do equilíbrio, ok? Então, nós temos aqui tensão, corrente elétrica, que nós já falamos, corrente elétrica, ok? E nós temos aqui também algum tipo de carga ou de energia que é gerada. Isso aqui é o nosso circuito elétrico. Essa carga ou essa energia aqui também pode ser entendida como alguma forma de resistência da passagem da corrente elétrica. Essa resistência, ela tende a prender ali os elétrons vão se movimentar e vai gerar algum tipo de outra energia, como eu já falei para vocês, certo? Compreendendo aqui o que é o nosso circuito elétrico, nós vamos agora para um ponto muito importante sobre circuitos elétricos, que nós também vimos na escola. Antes, esse conteúdo aqui de circuitos elétricos era trabalhado apenas no ensino médio com os alunos. Porém, agora, os livros de 8º e 9º ano já vêm essa introdução aqui. Eu já trabalho isso com os meus alunos do 3º ano, do 4º ano. Lógico que de uma forma mais abstrata, com exemplos reais do dia a dia. E ali a gente vai montando os circuitos e entendendo como funciona. Mas nós podemos ir aumentando o nível de acordo com a série que a gente está trabalhando, com a idade que os alunos têm naquela série, certo? Mas um terceiro ponto, ou o próximo ponto que a gente precisa entender sobre circuitos elétricos, está aqui, olha, a lei de Ohm. Ohm, ele descobriu aí que existe uma relação entre a tensão elétrica, a corrente elétrica e essa forma de carga que retém ali os elétrons e os elétrons geram ali, dá uma vida à eletricidade, certo? Então, se existe uma relação entre a tensão, a corrente e a carga, Ohm diz pra gente que essa relação aqui, ó, a tensão é diretamente proporcional. Olha, proporcional, assunto de matemática. Nós podemos utilizar esse conteúdo aqui lá quando nós trabalhamos razão e proporção, regra de 3, etc. com os meninos, ali já no 7º ano, não é mesmo? Aqui nós temos a tensão diretamente proporcional à corrente elétrica vezes a resistência. Foi bom falar dessa lei aqui porque nós já vamos entender que a corrente elétrica ela é representada por um I, certo? Mas a unidade de medida dela é o ampere.
o ampere em A. Então, quando a gente quer falar de corrente, a gente fala 2 amperes, 3 amperes, certo? Tensão é dada em volts. Então, a gente fala 220 volts, 300 volts, 110 volts, etc. E esse terceiro elemento aqui é a resistência. Para que a resistência serve? Existem vários tipos de resistores, certo? Que têm diferentes funções. Mas, em geral, a resistência ou um equipamento, o resistor, ele serve para segurar um pouco da passagem de energia elétrica, para que quando essa energia elétrica ela chegue mais à frente no circuito, ela esteja um pouco mais fraca. Nós vamos entender isso na prática. Então, o que acontece? Se eu aumento a resistência, eu diminuo aqui a quantidade de corrente que passa no circuito. Então, se eu tenho aqui, a gente costuma fazer uma analogia com a torneira. Se eu abro mais a torneira, passa mais água. Aqui, a torneira é um resistor. Se eu coloco um resistor menor, com a resistência menor, vai passar mais água. Então, vai passar mais corrente. Se eu coloco um resistor com uma resistência maior, vai passar menos corrente. Então, resistência e corrente é inversamente proporcional. Nós vamos precisar muito disso aqui, da lei de Ohm, quando nós formos calcular resistores em nossos circuitos elétricos. Mas vamos com calma, que nós ainda não vamos fazer esse cálculo aqui, não. Eu só preciso, nesse momento, que você compreenda que nós temos em um circuito tensão, tá? Corrente e resistência. E que essas três coisas, elas estão relacionadas segundo a lei de Ohm. É a principal lei do nosso circuito elétrico que a gente nunca pode deixar de fora. Ah, mas você falou que trabalha isso com os alunos do terceiro ano e eles não sabem fazer esse tipo de cálculo. Bem, com os alunos do terceiro ano, eu levo as coisas um pouco mais prontas, certo? Eu deixo essa parte do cálculo, que é mais difícil, e já levo um resistor com a medida pronta para eles, porém eu explico qual é a função de cada coisa e eles compreendem, obviamente, porque senão não levaria isso para eles. Depende mesmo do nível que a gente leva da nossa didática, da nossa transposição didática ali para eles. Mas já que nós entendemos tudo isso aqui, gente, agora vamos ver uma nova ferramenta, um simulador de circuitos elétricos muito legal que você também vai poder utilizar com seus alunos em sala de aula. Vamos lá? Bem, gente, essa é uma terceira ferramenta que nós vamos utilizar no nosso curso para compreender circuitos elétricos, certo? E eu também recomendo que você utilize nas suas aulas de circuitos elétricos. Esse site, essa plataforma, ela foi desenvolvida, para a educação mesmo. Então, é possível aí você encontrar para simulações, planos de aula, etc, e o PET Simulações, certo? E nos permite fazer simulações de física, química, matemática e outras disciplinas. Para nós, interessa apenas a parte de física, certo? Que é a parte aí que a gente vai aprender sobre circuitos elétricos. Então, quando nós acessamos aqui o conteúdo de física, nós podemos desmarcar os outros e deixar apenas circuitos elétricos marcado, certo? E aí nós vamos encontrar algumas coisas que são importantes para nós. Uma dessas coisas é o kit de construção para montar circuitos elétricos DC, certo? Aqui nós vamos ter aí ele em HTML mesmo. Então, nós vamos abrir e ele vai abrir pra gente essa página aqui, tá? Nessa página, eu vou abrir aqui uma outra página, clicando aqui no Play, que vai abrir pra gente um sistema aqui de simulação de circuitos. Eu sempre clico aqui em Lab, tá? Essa simulação de circuitos a gente consegue fazer muita coisa legal. Aqui, por exemplo, eu consigo colocar uma bateria, certo? Consigo utilizar aqui fios. Consigo colocar aqui uma lâmpada, então eu vou ligar minha lâmpada aqui, muito parecido com aquele circuito que eu desenhei aqui para vocês, tá? Pronto, vou virar minha lâmpada, vou virar o lado dela
e vou encaixar aqui um outro fio. Pronto, meu circuito já está funcionando. O que isso aqui nos permite, gente? Primeira coisa, eu consigo ver aqui o fluxo de elétrons, certo? Na física, os elétrons, eles fluem do negativo para o positivo, de encontro ao positivo. Mas isso não se sabia disso sempre. Então, achava-se que os elétrons eles saíam do lado positivo da pilha e iam para o lado negativo. Por isso, nós temos duas formas de ver um circuito. A forma real, né, que os elétrons saem do negativo, lembrando que toda pilha tem um lado negativo e um positivo, e os elétrons saem do negativo e vai para o positivo. Mas nós temos o sentido convencional aqui, olha, em que ele já me mostra o sentido que nós utilizamos nos circuitos elétricos, que é saindo do positivo, girando e entrando no negativo. Nós utilizamos sempre o sentido convencional, tá? Uma outra coisa interessante que isso aqui nos permite, eu vou colocar aqui, é saber os valores, ó. Eu tenho uma bateria de 9 volts e aqui eu tenho um resistor, uma resistência aqui na lâmpada de 10 ohms. Eu posso aumentar a minha energia, certo? Quando eu aumento a minha energia, a minha luz brilha mais, certo? Então, essa luz aqui, ela suporta até 120 volts sem danificar. Perceba que o fluxo de corrente também aumenta, olha. Então, quanto mais volts eu tenho, maior o meu fluxo de corrente, a não ser que isso seja controlado por um outro equipamento, que é um resistor, certo? Por um outro componente. Nós podemos aqui simular também algumas situações, por exemplo, que pode acontecer e é comum com LED, se a gente coloca uma bateria com valor muito alto para uma determinada lâmpada, esse circuito pode queimar. É a mesma coisa que se a gente pegar aí um equipamento que é 110 volts e ligar na tomada 220, tá? Isso aqui eu gosto muito de fazer esse tipo de simulação com os meninos, porque eles aprendem, veem na prática como os elétrons funcionam, como que está acontecendo aqui tudo, certo? E nós vamos ver aqui então o funcionamento de um resistor. Para que serve um resistor? Justamente para segurar um pouco da corrente e da resistência elétrica e impedir aí que o circuito ele venha a queimar. Então, eu posso também aumentar aqui na minha simulação o tamanho da resistência, certo? A quantidade de resistência aqui. Eu posso aumentar a quantidade aqui da bateria e meu circuito vai pegar fogo de novo. E eu posso aumentar também aqui a lâmpada, o brilho da lâmpada. O quanto essa lâmpada aqui suporta, tá? Tá certo, gente? Existem outras funcionalidades aqui no sistema que eu vou solicitar que vocês explorem. Montem o circuito de vocês, tirem o print, coloque mais lâmpadas, explore bastante aí o quanto você quiser. Nós temos aqui alguns equipamentos também que nós utilizamos na eletricidade. Não vamos utilizar no nosso curso, mas vou mostrar para vocês. Esse aqui é um medidor de tensão, olha. Então, se eu coloco aqui nesse ponto e coloco no outro ponto, eu consigo saber exatamente qual é a tensão nesse ponto do circuito. Temos também um medidor de corrente, então eu consigo aqui, ó, saber que a corrente desse circuito é de 7,3 ampere. Quando eu aumento a resistência, a minha corrente diminui, certo? É muito rico esse simulador para a gente utilizar em sala de aula. É muito legal, gente. E eu vou solicitar aí essa tarefa dessa parte dessa aula de vocês, é criar esse circuito simulando aqui no kit PET, tá? Da Universidade aí do Colorado. Temos também, esse site é muito legal, eu gosto muito dele, porque ele também nos permite fazer outras simulações. Por exemplo, aqui na parte de física, nós conseguimos simular a lei de Ohm. Olha só que legal. Vou clicar aqui, vou dar um play. Então, eu disse para vocês que a lei de Ohm era como quando a gente aumentava a resistência, a corrente diminui. Eu acabei de fazer isso lá no circuito. Aqui eu consigo, olha, vou aumentar a quantidade de volts, a tensão. Aumentei. Olha o que aconteceu com a corrente. A corrente também
aumenta, olha, a corrente aumentando aqui embaixo e diminuindo de acordo com a quantidade de volts. Ah, mas eu vou colocar mais resistência, então. Olha só a corrente diminuindo quando eu aumento a resistência. Então, isso aqui é muito bom para a gente trabalhar razão e proporção utilizando a eletricidade, tá? A gente trabalha o conceito com os meninos e depois a gente vai para a prática. E nós também vamos para a prática. Calma lá. Vendo aqui como funciona então esse simulador da lei de Ohm e o outro simulador de circuito, nós vamos agora para a segunda parte da nossa aula, que é entender o que é um circuito em série e um circuito em paralelo, e vamos fazer mais uma práticazinha e depois nós já vamos começar a montar o nosso circuito físico, tá? Não precisa ficar com pressa, nós, como tudo, precisamos aprender um pouco da teoria. O simulador é muito bom e nos permite isso, e eu acho isso muito rico, porque inclusive a gente evita de queimar componentes, de fazer um teste errado em sala de aula. Então a gente já pode trabalhar toda essa teoria aí com os alunos, tá? Para depois ir para a prática. Vamos então para a parte 2 da nossa aula, compreender como funciona um circuito em série e um circuito em paralelo. Vamos lá?